Aqui na TV Com você tem o Jornal da Comunidade. Quero me dirigir a você que é pai, a você que é mãe. Tudo que está acontecendo com jovens neste país é oriundo da educação dentro de casa. De colocar barreiras, onde um filho tem sim que receber um não por parte dos pais. Essa liberdade do filho ficar no celular 24 horas, de responder de uma forma rígida para os pais, tudo isso leva a isso que está acontecendo. Isso acontecia no exterior, chegou aqui. Cabe a nós agora mudar essa história. E eu me dirijo agora também ao Congresso Nacional. Existe uma lei tramitando há muitos anos, a maioridade penal, que ninguém discute. O jovem que cometeu esse fato vai ficar 3 anos, vai sair com ficha limpa e vai cometer outro crime com certeza. São pontos, são realidades, que só através da legislação dos nossos deputados federais, senadores, podemos mudar essa história. Uma professora, 71 anos de idade, teve a vida ceifada por um jovem que não teve uma educação adequada dentro de casa. E esta é a nossa opinião. Hoje, estou feliz de receber quem tem conhecimento de causa, que labuta no porto e tem como primazia também a educação. Eu recebo aqui João Gomes Ribeiro, sempre pontual em suas opiniões. Mas quem é João Gomes Ribeiro? Qual sua história de vida? É um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. E quem sou eu? Isso. Eu comecei a trabalhar cedo, tá? Com 16 anos. Eu tô com 67 anos. Ótimo. E a maioria dos meus trabalhos foram no setor de engenharia. Trabalhei 5 anos na iniciativa privada no início. Quando era um guri, trabalhei junto do Andreasa, José Reinaldo Tavares, Calif Schweck, Assir Campos, todos no setor de saneamento básico, que é um item importantíssimo para o país. Nós desfavelamos vários morros e fizemos várias cidades, que se chamou Projeto Rio, vi tudo isso acontecendo. Depois eu entrei para a Portobras, e a Portobras em 1991 foi extinta pelo Collor de Mello, porque ele achou que na Portobras era um cabide de emprego. Só que ele pensou que os 5 mil empregados, vamos lá, fossem na Portobras, era no Brasil inteiro, né? Então, daí para cá, tiveram várias outras situações, departamentos, agências, e que se hoje for verificado a quantidade de empregados que tinha naquela época, é 10 vezes menos, né? E naquela época nós tínhamos um núcleo que a gente ligava e falava com a pessoa certa no Brasil inteiro, era interligado, então tinha um departamento de vias navegáveis, o departamento de portos, enfim. E vim parar também depois nas hidrovias, fui chefe dos postos das hidrovias do Paraguai, do Paraná também fui chefe de porto, né? De porto já não tinha mais na época que eu vim para a hidrovia do Paraná, mas do sistema como um todo, de sinalizações, de balizamentos, e depois vim para o Porto de Santos. Porto de Santos agora é a nossa pauta, mas eu quero colocar que João Gomes Ribeiro tem conhecimento nesse sentido. E eu lhe pergunto, com relação à educação, essa semana tivemos a chamada dos sindicatos concertadores e pessoas lá que falam 3 línguas, são pessoas formadas em grau superior se tornando concertador. A educação é fundamental e você também participa do CENEP, Centro de Excelência. Fala um pouco da educação no maior porto do Hemisfério Sul. É fundamental você preparar essa juventude, né? Dando ferramentas de trabalho, conhecimento, repassar conhecimento. A minha preocupação quando eu saí da Portobras por incentivo, né? E alguns colegas saíram por ter saído mesmo, por dispensa, era de sair sem deixar para a juventude o que eu conheço. Então, eu passei algumas aulas já, umas 8 aulas, mas o que eu vejo na juventude é que eles estão se preparando, eles estão estudando
Mas aí eles perguntam, mas e agora? Eu tenho conhecimento, mas eu vou para onde? Eu vou trabalhar em quê? Então não adianta você dar o start inicial. Você tem que ter pessoas nas gestões, nas governanças, que elas deem a continuidade, tá? E a continuidade serve para tudo, né? Você tem que ter uma equipe multidisciplinar, com conhecimentos gerais, um projeto piloto, tanto na evolução do Porto de Santos, que tem várias situações de áreas ainda ociosas, áreas que já operaram no passado que estão abandonadas, né? Acessibilidade precisando de melhoramentos, né? E o que a gente vê? A gente vê uma discussão política, ligação a seco, aí é uma bandeira, mas a ligação a seco de túnel num solo tão frágil, quanto vai custar? Um absurdo, vai embuchar a cidade de Santos, vai poluir a cidade de Santos, de Guarujá, enfim, esses estudos a gente não conhece, não apresentam os estudos completos, né? E isso tudo daria uma mão de obra, uma condição de emprego muito grande, mas teria que ver a ligação a seco por viaduto, porque eu sou engenheiro civil, eu sei a complexidade do solo de Santos, e o viaduto estaiado seria uma coisa interessante, porque teriam as variantes para o Porto Offshore, que tanto se fala. Teria variantes para as cidades, na Interlândia do Porto de Santos, micro-Interlândia, né? E o Porto de Santos tem uma Interlândia de 5 estados. Aí vamos lá, 5 estados, Mato Grosso do Sul, São Paulo, lógico, Paraná e Goiás e Minas Gerais, né? Minas Gerais também. Então, o que a gente vê? O Paraná não está incluído aqui porque tem o Porto de Paranaguá, mas só que, na verdade, ele também ele tem interferência. Nós vemos hoje, uns tempos para cá, a movimentação por exemplo, de ferrovia. Não, a multimodalidade no passado funcionou. Eu vi. Chegava a carga do Mercosul pela hidrovia do Paraná, desembarcava no Porto de Panorama ou Presidente Epitácio, seguia de ferrovia até o Porto de Santos, e de Santos seguia para fora. E vice-versa, tinha carga também de retorno. Então, o que acontece? Acabou essa situação porque o mercado quer agilidade. Isso daí dava um certo tombo de carga e tal, e demorava para chegar no destino. Então, o que se fez hoje, ou de uns 20 anos para cá vem se fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo de uma carga de Mato Grosso, lá de cima do norte e Rondônia, vindo para o Porto de Santos. Quando você tem em Rondônia, o Porto Norte mais próximo, né? Então, assim, essa logística é correta? Não sei, eu acho que não. Então, o que acontece? Por que não se volta a estudar, a colocar a juventude para entender o que aconteceu no passado e colocar o mais velho ainda vivo, porque eu conheço nem 10 pessoas no Brasil inteiro que tenham vivenciado isso, né, vivas, né? E então, esse tipo de história técnica, de história de cases mesmo reais, isso daí ninguém conhece. Então, entra um político novo ou entra um político antigo, ele não quer pegar o que o outro estava fazendo, ele quer fazer o novo. E a gestão também. A gestão também. É importante lembrar que fala, é muito interessante, que o modal ferroviário está aí. E o Porto de Santos, vai poder me corrigir ou não, tem aí a melhor logística. Mas o que falta, na minha opinião, é planejamento. Com certeza. O planejamento, ele não pode ser interrompido. Então, por exemplo, eu participei do PDZ, Plano de Desenvolvimento de Zoneamento do Porto de Santos, e eu fiz proposta de 4 anteprojetos. Esses 4 anteprojetos, eles foram engavetados, tá? Então, um PDZ que saiu, eu não sei qual foi o PDZ que saiu, nem meus colegas do grupo da época do PDZ. Então, quantos PDZs os profissionais experientes já fizeram, já colaboraram e que não foram considerados, né? Agora, se você tiver uma equipe que independa de eleições políticas e que ela se permaneça, como existia no passado um GEIPOT, que ele era um órgão pensador de todo o transporte do Brasil, e todas as vezes que eles tinham algumas dúvidas, eles iam nas bases
conversava com a gente e aí existiam as bases. Hoje não existem mais as bases. Então, a juventude é competente, ela quer aprender, ela aprende, ela tem uma tecnologia importantíssima e moderna, mas falta conhecimento e falta aquele projeto piloto que não pode mudar. Você pode até atualizar ele, mas não mudar. Se você falasse, por exemplo, acessibilidade do Porto de Santos, foi estudado. O professor Gualda, da USP, ele estudou a acessibilidade, fizeram um trabalho espetacular, dizendo as variáveis que poderiam acontecer, se fizer isso, aquilo, se ampliar aqui o porto vai acontecer isso, se ampliar aquilo, o que precisa de melhorar a estrada, o que precisa melhorar de hidrovia, o que precisa melhorar de ferrovia, tudo foi feito. Mas não teve continuidade. Não teve continuidade. Tem uma questão interessante, também será a última questão, ao João Gomes Ribeiro, com relação à sucessão na Companhia Dock Estado de São Paulo. O antigo presidente, na minha opinião, Jorge Fernandes, não fez um bom trabalho. E vai ser aí a cereja do bolo, tanto Piero Domênico, que assumiu agora, como também o ministro Márcio França, de colocar alguém que tenha conhecimento de causa, como tem João Gomes também, como tem pessoas que vêm nos visitar aqui e têm conhecimento sobre Porto de Santos. Colocar um político no Porto de Santos, eu acho que não é o caminho. O perfil, na sua ótica, com seu conhecimento, para ser presidente da autoridade portuária? Então, a pessoa para ser presidente de um porto gigante como o Porto de Santos, que poderia ser 4 vezes maior, né? A sua área, inclusive, de abrangência, ele precisa estar harmonizado com toda a equipe, todas as pessoas arrendatários, operadores. Esses daí tem um papel importantíssimo. Eu acho que cada um está olhando muito para o seu problema pessoal e tentando se resolver aquilo que ele precisa, o mercado dele. Eu acho legal, é lógico que ele tem que visar esse lado comercial, financeiro, né, e lucro e tal, mas ele poderia ganhar muito mais se eles entendessem que Porto de Santos, o Complexo Portuário de Santos, ele precisaria de um condomínio deles. Eles seriam teriam um síndico, na minha opinião, o ideal seria um síndico e eles seriam do condomínio e todos trabalharíamos juntos, né, ou trabalhariam juntos, de forma que nada ia acontecer porque um queria. Seria uma reunião de interesse, porque às vezes você atende uma pessoa e você prejudica o outro, aí você não escutou o outro, né? Então, assim, primeiro isso. Segundo, teria que colocar em pauta, número 1, emergencial, o projeto piloto para o Porto de Santos, para o Complexo Portuário de Santos. E seguir, porque trabalhos, existem milhões de trabalhos prontos, eu não sei se ainda existem, mas eles foram feitos, né? Então, era pegar o que tem e tentar trilhar alguma coisa que em 2, 3 anos não é rápido. Você começaria a ter um projeto piloto, né? Aí vai mudar o governo de novo. Não, mas independente disso. Então, teria que ter um acordo, porque o arrendatário vai ficar 30 anos lá, o outro 20, de não mudanças nesse sentido. E o síndico, sim, mudaria. Mas quem mudaria o síndico? O conselho, o pessoal que usa o porto, né? Eu fico feliz de recebê-lo aqui. Vai voltar outra vez, porque o conhecimento é muito importante. João Gomes Ribeiro, foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. E parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. E vamos torcer para essa juventude aí ser melhor aproveitada, né? É verdade. Tá bom? Ele sempre fala na juventude, sempre pensa que esses jovens podem dar muito. A palavra dele é importante ter essa visão que o jovem é importante. Eu já fui jovem, né? Já foi jovem. Já sei o que o jovem passa e o que ele quer, os anseios, né? Essa questão vai para um outro programa, porque nós estamos perdendo nossos jovens. E não podemos perder. O Porto Santos precisa ser 4 vezes maior, palavra do João Gomes. Outro programa. Continue aqui, a TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor.